Olá, meninos. Meu nome é Socorro Leal. Vamos iniciar mais uma aula de Biologia, Conhecimentos Científicos. Conhecimento científico, senso comum e um senso crítico. O que é o senso comum? O senso comum surge a partir da observação e repetição e a formação por hábitos, preconceitos e tradições. Ausência de comprovação ou teste que garanta sua veracidade. Pode não estar ligado à religião, no entanto, é comparado a crenças. Essas crenças podem ser verdadeiras, mas ainda não provadas, ou falsas, que mesmo assim são aceitas e compartilhadas. Quando nós falamos do senso comum, nós estamos falando de algumas tradições, alguns conceitos que são passados culturalmente, e pelo o nosso entendimento, nós fazemos com que ele seja parte da nossa vida, aceitando, acreditando e principalmente reproduzindo. Nós temos, na grande maioria das vezes, o senso comum, ele não é provado, ele não tem provas ou bases científicas de que ele é realmente verídico e de que aquilo tem uma comprovação científica. Nós temos alguns exemplos de senso comum. O gato preto. Tem gente que até mata o gato preto porque diz que aquele animal, ele dá azar, ele é um ser inferior, porque ele é associado a uma cultura de bruxaria. Então diz que o gato, toda bruxa tem um gato preto. Ou que as mulheres, antigamente, que tinham gato preto, eram bruxas. Tem até algumas ideias de que as pessoas que passam ou cruzam com o gato preto, elas têm que se benzer, elas têm que fazer o sinal da cruz, que é para repelir um ser maligno que está contido dentro daquele animal. Antigamente também se falava que a Terra era plana, ou seja, principalmente os vikings, eles diziam que se você navegasse, quando chegasse no final da Terra, tinha um grande abismo e que você caía ou seria engolido por um grande animal e ali acabaria a sua vida. Esse era o senso comum. E hoje em dia, nós conhecemos muitas pessoas que têm ainda ideias. O número 13 é um número que dá azar. Não posso passar embaixo de uma escada, porque pode acontecer alguma coisa ruim. Esse é o senso comum. O senso comum de que algumas coisas ou ideias, elas são verídicas e o pior é que muitas vezes essas ideias, elas são prejudiciais à nossa saúde e nós adquirimos esses hábitos que foram trazidos pelos nossos ancestrais e que eles, para nós, eles são verídicos e reproduzimos e muitas vezes até causando danos ao nosso corpo e ao corpo de outros seres. O que é um conhecimento científico? O conhecimento científico ou ciência é construído e adquirido por meio de pesquisas, deve ser comprovado a partir de experiências e procedimentos de verificação. Segundo Aristóteles, o conhecimento científico resulta das causas pelas causas. Isso quer dizer que é um conhecimento capaz de ser repetido ou demonstrado. Ou seja, o que é um conhecimento científico? É aquilo que eu provo. Para eu provar, eu tenho que fazer uma ação e receber aquela reação em contrapartida. E que toda vez que eu fizer ação, a reação tem que ser igual. Um exemplo, nós viemos da pandemia, nós tivemos 2 anos, no qual tivemos várias mortes por conta de um vírus. Durante esse período foi feito o quê? Foi feito análises, pesquisas para conseguirmos adquirir uma vacina para atenuar os efeitos daquela doença. Também levamos em conta que durante esse período teve o quê? Muitas experiências científicas e muito senso comum. Aí você pode perguntar assim, sim, mas cite um exemplo, senso comum foi o quê? Muita gente fazia chá de boldo,
chá de alfavaca, porque dizia que melhorava o seu sistema imunológico e melhorava a situação pulmonar. É comprovado cientificamente? Não, é o senso comum. O que foi comprovado cientificamente foi as vacinas que foram aplicadas e ainda estão sendo aplicadas, e lembrando, quem não tomou sua vacina, tome. Então, que foram aplicadas e que hoje em dia ela é difundida, ela é espalhada e ela é comprovada cientificamente de que ela teve um resultado positivo na diminuição do contágio e aquelas pessoas que contraíram a doença tiveram um resultado físico menos impactante do que antes tinha. Então, o senso comum é o quê? Eu acho. E o senso, a ciência? Eu sei. Então, quando eu digo, eu acho que hoje vai chover, eu estou no senso comum. E quando eu digo, eu vi na meteorologia que vai chover, é a ciência. Por quê? Porque a meteorologia é uma ciência que estuda as mudanças climáticas. Então, ela tem um embasamento para dizer se vai ou não chover. Vamos lá. Nós temos aqui algumas atividades falando sobre o que é um senso comum e que é um senso crítico. Lembrando, gente, senso comum é aquele que todos acreditam, que todos acham, é o achismo. E senso científico é aquele que tem um embasamento científico para provar que aquilo ali é real, que aconteceu e tudo mais. Vamos lá. A primeira, com base no que foi estudado, marque a alternativa que exemplifica o conhecimento científico. Intuição, sonhos, previsão do tempo, suposições ou superstição. Qual desses aí está relacionado ao conhecimento científico? Vamos lá. O conhecimento científico, lembrando, ele está relacionado àquilo que eu posso provar. Será que a intuição, o sonho, previsão do tempo, ou suposição ou superstição? Então, meninos, a resposta certa é previsão do tempo. Lembrando uma coisa sobre essa questão. Ali tem sonhos. Sonhos, eles não são provados cientificamente. Quando você dorme, você tem uma alteração no cérebro. Só que eu não posso provar que eu sonhei. O sonho também ele pode ser colocado como um senso comum, porque todo mundo sonha, mas a comprovação real não temos. Nós temos alterações de que o cérebro vai ter uma pequena modificação quando a pessoa está sonhando, ok? Marque a alternativa correta segundo a descrição. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava uniforme e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso, estamos se referindo ao senso comum, conhecimento científico ou conhecimento teológico? Vamos lá, meninos, vamos pensar um pouquinho. Vamos lá para a alternativa correta. A alternativa correta é o conhecimento teológico. Lembrando que, como eu falei no início, nós estamos aqui falando sobre ciência biológica. Quando você fala de ciência no processo evolutivo, vai ter algumas alterações na doutrina de algumas pessoas. Nós não estamos indo contra nenhuma religião, só estamos falando do conhecimento científico. Vamos para a questão 3. Vivemos num universo em expansão, cuja vastidão e antiguidades estão além do entendimento humano. As galáxias que eles contêm estão se afastando velozmente uma das outras. Restos de uma imensa explosão que foi o Big Bang. Lembrando o que foi o Big Bang. O Big Bang foi uma explosão e essa explosão faz com que as galáxias sejam sempre se expandindo. Lembrando que tem algumas teorias que dizem que vai chegar um momento que ela vai se expandir tanto, que não vai ter mais espaço, e ela vai de novo se condensar. Mas isso também é uma teoria. Então, relacionado ao Big Bang, nós temos um conhecimento filosófico, um conhecimento científico ou um senso comum? Vamos lá pensar um pouquinho, e aí a gente vai ver a nossa resposta.
Vamos lá? Conhecimento científico. Lembrando, conhecimento científico é aquele conhecimento que tem uma comprovação perante a ciência. Ela tem que ter algum embasamento para eu dizer que é um conhecimento científico. Em 1859, após muitos anos de observações e estudos na natureza, Charles Darwin publicou o livro Origem das Espécies. Nesse livro, Darwin propôs uma evolução, teoria que diz que o homem surgiu de algum animal semelhante ao macaco, que é um primata, e não produto de uma criação especial. Significa dizer o quê? Que o homem veio de um ancestral em comum que dos primatas, dos macacos. Todos nós somos primatas. Então, esse embasamento de Charles Darwin, ele pode ser um conhecimento científico, ele é um conhecimento filosófico ou um conhecimento teológico. Vamos lá, meninos, esperar um pouquinho, pensem, é científico, filosófico ou teológico? Vamos lá, científico. Lembrando que teologia é relacionada a religiões e filosofia são as sofias da vida, é o estudo da vida. Meninos, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham aprendido, que tenham conhecido um pouco mais sobre esse assunto. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, não só no conteúdo de biologia, mas em todos os conteúdos. O conhecimento é uma área onde quanto mais nós aprendemos, mais temos a aprender, e a única coisa que não é tirada de nós é o nosso conhecimento. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.